Romances Imortais. Olá, imortais! No vídeo de hoje, não é sobre a história de vida de nenhum personagem, mas algo que muitos fãs amam, que é quando temos um ponto importante da história narrada por outro personagem. E nesse caso, quando parte da visão de nosso amável Edward, então se torna um sonho realizado. Então, realize ainda mais nosso desejo de soltar o documentário sobre a história dos Volturi, que vai ser lançado assim que bater 1000 inscritos. Já deixou seu like e sua inscrição agora no início? Compartilhou com alguém? Ok, venha curtir o seu Romance Flix com mais essa história fantástica. Depois de concluir Lua Nova, inspirada por perguntas e comentários no site twilightlexicon.com, a autora Stephenie Meyer fez algumas peças curtas para tentar sanar a curiosidade dos fãs. Essas não são partes do manuscrito, que não entraram no livro, mas um presente para todos. E aqui vai a primeira delas. Tantas pessoas estavam curiosas sobre o que Rosalie disse para Edward durante aquele telefonema fatídico. Prepare-se para saber o que há naquela pequena parte de Lua Nova da perspectiva de Edward. O telefone no meu bolso vibrou novamente. Era a 25ª vez em 24 horas. Pensei em abrir o telefone, pelo menos ver quem estava tentando entrar em contato comigo. Talvez fosse importante. Talvez Carlyle precisava de mim. Eu pensei sobre isso, mas eu não me mexi. Eu não tinha certeza de onde estava. Um sótão escuro, cheio de ratos e aranhas. As aranhas me ignoraram e os ratos me deram um amplo espaço. O ar estava pesado com os cheiros pesados de óleo de cozinha, carne rançosa, suor humano e a camada quase sólida de poluição que era realmente visível no ar úmido, como uma película preta sobre tudo. Abaixo de mim, 4 andares de um cortiço precário do gueto combinavam com a vida. Eu não me preocupei em separar os pensamentos das vozes, eles fizeram um grande e alto clamor espanhol que eu não ouvi. Eu apenas deixei os sons passarem por mim. Sem significado. Tudo isso era sem sentido. Minha própria existência não tinha sentido. O mundo inteiro estava sem sentido. Minha testa pressionada contra meus joelhos, e eu me pergunto quanto tempo mais eu seria capaz de suportar isso. Talvez fosse sem esperança. Talvez, se minha tentativa estivesse fadada ao fracasso de qualquer maneira, eu devesse parar de me torturar e simplesmente voltar. A ideia era tão poderosa, tão curativa, como se as palavras contivessem um anestésico forte, lavando a montanha de dor que eu estava enterrado, que me fez ofegar, me deixou tonto. Eu poderia sair agora, eu poderia voltar. O rosto de Bella, sempre atrás das pálpebras dos meus olhos, sorriu para mim. Foi um sorriso de boas-vindas, de perdão, mas não teve o efeito que meu subconsciente provavelmente pretendia que tivesse. Claro que não poderia voltar. Qual era a minha dor, afinal, em comparação com a felicidade dela? Ela deveria ser capaz de sorrir, livre do medo e do perigo. Livre do desejo de um futuro sem alma. Ela merecia mais do que isso. Ela merecia mais do que eu. Quando ela deixasse este mundo, ela iria para um lugar que estava para sempre proibido para mim, não importa como eu me comportasse aqui. A ideia dessa separação final era muito mais intensa do que a dor que eu já sentia. Meu corpo tremeu com isso. Quando Bella foi para o lugar onde ela pertencia e eu nunca consegui, eu não ficaria aqui atrás. Deve haver esquecimento. Deve haver alívio. Essa era a minha esperança, mas não havia garantias. Para dormir, talvez sonhar. Sim, aí está o problema, citei para mim mesmo. Mesmo quando eu fosse cinza, eu ainda sentiria a tortura de sua perda. Estremeci novamente. E, droga, eu não prometi. Eu prometi a ela que não iria assombrar sua vida novamente, trazendo meus demônios negros para ela. Eu não voltaria atrás na minha palavra. Eu não poderia fazer nada certo por ela. Nada mesmo. A ideia de voltar para a pequena cidade nublada que sempre seria meu verdadeiro lar neste planeta serpenteia por meus pensamentos novamente. Só para verificar. Só para ver que ela está bem,
segura e feliz. Para não interferir. Ela nunca saberia que eu estava lá. Não. Droga, não. O telefone voltou a vibrar. Droga, 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 eu rosnei. Eu poderia usar a distração, eu suponho. Abri o telefone e registrei os números com o primeiro choque que senti em meio ano. Por que Rosalie estaria me ligando? Ela era a única pessoa que provavelmente estava gostando da minha ausência. Deve haver algo realmente errado se ela precisa falar comigo. De repente, preocupado com minha família, apertei o botão. O quê? Eu perguntei tenso. Oh, uau! Eduard atendeu o telefone. Eu me sinto tão honrada. Assim que ouvi seu tom, eu sabia que minha família estava bem. Ela deve estar entediada. Era difícil adivinhar seus motivos sem seus pensamentos como guia. Rosalie nunca fez muito sentido para mim. Seus impulsos eram geralmente fundados nos tipos mais complicados de lógica. Eu desliguei o telefone. Deixe-me em paz, eu sussurrei para ninguém. Claro que o telefone voltou a vibrar imediatamente. Ela continuaria ligando até passar qualquer mensagem com a qual estava planejando me irritar. Provavelmente. Levaria meses para ela se cansar desse jogo. Eu brinquei com a ideia de deixá-la apertar a rediscagem pelo próximo meio ano, e então suspirei e atendi o telefone novamente. Continue com isso. Rosalie correu através das palavras. Eu pensei que você gostaria de saber que Alice está em Fox. Abri os olhos e olhei para as vigas de madeira podres a 3 centímetros do meu rosto. O que? Minha voz era plana, sem emoção. Você sabe como Alice é, acha que sabe tudo. Como você. Rosalie riu sem humor. Sua voz tinha um tom nervoso, como se de repente ela estivesse insegura sobre o que estava fazendo. Mas minha raiva tornou difícil me importar com qual era o problema de Rosalie. Alice tinha jurado para mim que ela seguiria minha liderança em relação a Bella, embora ela não concordasse com minha decisão. Ela prometeu que deixaria Bella em paz enquanto eu a deixasse. Claramente, ela pensou que eu acabaria por ceder à dor. Talvez ela estivesse certa sobre isso. Mas eu não tinha. Ainda. Então, o que ela estava fazendo em Fox? Eu queria torcer seu pescoço magro. Não que Jesper fosse me deixar chegar tão perto dela, uma vez que ele sentiu o cheiro da fúria soprando de mim. Você ainda está aí, Eduard? Eu não respondi. Apertei a ponta do nariz com a ponta dos dedos, me perguntando se era possível um vampiro ter enxaqueca. Por outro lado, se Alice já tivesse voltado. Não e não. Não e não. Eu tinha feito uma promessa. Bella merecia uma vida. Eu tinha feito uma promessa. Bella merecia uma vida. Eu repeti as palavras como um mantra, tentando limpar minha cabeça da imagem sedutora da janela escura de Bella. A porta para o meu único santuário. Sem dúvida eu teria que rastejar, se eu voltasse. Eu não me importaria com isso. Eu poderia felizmente passar a próxima década de joelhos se estivesse com ela. Não. 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 Edward. Você nem se importa porque Alice está lá. Não particularmente. A voz de Rosalie ficou um pouco presunçosa agora, porque, sem dúvida, que ela forçou uma resposta minha. Bem, é claro, ela não está exatamente quebrando as regras. Quero dizer, você só nos avisou para ficar longe de Bella, certo? O resto de Fox não importa. Pisquei os olhos lentamente. Bella tinha saído, meus pensamentos giravam em torno da ideia inesperada. Ela ainda não se formou, então deve ter voltado para a mãe. Isso foi bom. Ela deveria viver à luz do sol. Foi bom que ela tenha sido capaz de colocar as sombras atrás dela. Eu forcei para engolir, e não consegui. Rosalie deu uma risada nervosa. Então você não precisa ficar com raiva de Alice. Então por que você me ligou, Rosalie, se não para deixar Alice em apuros? Por que você está me incomodando? Espera, ela disse, sentindo,
Com razão, que eu era capaz de desligar novamente. Não foi por isso que liguei. Então por quê? Diga-me rapidamente e me deixe em paz. Bem. Ela hesitou. Fale logo, Rosalie. Você tem 10 segundos. Eu acho que você deveria voltar para casa, Rosalie disse rapidamente. Estou cansada de Esme sofrendo e Carlyle nunca rindo. Você deveria se sentir envergonhado pelo que fez com eles. Emmett sente sua falta o tempo todo e isso está me dando nos nervos. Você tem uma família. Cresça e pense em algo além de você mesmo. Eu estou pensando neles, ao contrário de você. Você não se importa o quanto você machucou Esme, e ninguém mais. Ela te ama mais do que o resto de nós, e você sabe disso. Venha para casa. Eu não respondi. Eu pensei que uma vez que toda essa coisa de Fox terminasse, você iria superar isso. Fox nunca foi o problema, Rosalie, eu disse, tentando ser paciente. O que ela disse sobre Esme e Carlyle tocou um acorde. Só porque Bella era difícil dizer o nome dela em voz alta, se mudou para a Flórida, isso não significa que eu sou capaz. Olha, Rosalie. Eu realmente sinto muito, mas, acredite em mim, não faria ninguém mais feliz se eu estivesse lá. Lá estava, aquela hesitação nervosa novamente. O que você não está me contando, Rosalie? Esme está bem. Carlyle. Eles estão bem. É só bem. Eu não disse que Bella se mudou. Eu não falei. Eles não queriam te contar, mas eu acho isso estúpido. Quanto mais rápido você superar isso, mais cedo as coisas podem voltar ao normal. Por que deixar você se lamentar pelos cantos escuros do mundo quando não há necessidade disso? Você pode voltar para casa agora. Podemos ser uma família novamente. Acabou. Minha mente parecia estar quebrada. Eu não conseguia entender suas palavras. Era como se houvesse algo muito, muito óbvio que ela estava me dizendo, mas eu não tinha ideia do que era. Meu cérebro brincava com a informação, criando padrões estranhos com ela. Sem sentido. Edward. Eu não entendo o que você está dizendo, Rosalie. Uma longa pausa, a duração de alguns batimentos cardíacos humanos. Ela está morta, Edward. Uma pausa mais longa. Sinto, desculpe. Você tem o direito de saber, no entanto, eu acho. Bella se jogou de um penhasco 2 dias atrás. Alice viu, mas era tarde demais para fazer qualquer coisa. Eu acho que ela teria ajudado, porém, quebrado sua palavra, se houvesse tempo. Ela voltou para fazer o que podia por Charlie. Você sabe como ela sempre se importou com ele. O telefone ficou mudo. Levei alguns segundos para perceber que tinha acabado a bateria. Sentei-me na escuridão empoeirada por um longo e congelado espaço. Era como se o tempo tivesse acabado. Como se o universo tivesse parado. Lentamente, movendo-me como um velho, liguei o telefone novamente e disquei o único número que prometi a mim mesmo que nunca ligaria novamente. Se fosse ela, eu desligaria. Se fosse Charlie, eu conseguiria a informação que precisava por meio de subterfúgios. Eu provaria que a piadinha doentia de Rosalie estava errada, e então voltaria para o meu nada. Residência do Svan, respondeu uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. A voz rouca de um homem, profunda, mas ainda jovem. Não parei para pensar nas implicações disso. Aqui é o Dr. Carlyle C. Allen, eu disse, imitando perfeitamente a voz de meu pai. Posso falar com Charlie? Ele não está, a voz respondeu, e fiquei vagamente surpreso com a raiva nela. As palavras foram quase um rosnado. Mas isso não importava. Bem, onde ele está então? Eu exigi, ficando impaciente. Houve uma pequena pausa, como se o estranho quisesse esconder a informação de mim. No enterro, o menino finalmente respondeu. Fechei o telefone novamente. Obrigada, se você chegou até aqui. E queremos saber se você gostou deste formato de vídeo, com esta voz masculina.
Mais uma vez, faz com que o documentário dos Volturi seja liberado assim que batermos os 1000 inscritos. Obrigado e até a próxima aqui no seu Romance Flix, o canal Romances Imortais.